Olá pessoal, tudo bem? Vamos então dar prosseguimento à resolução das questões do livro Um Curso de Cálculo, volume 1 do Guidorias, tá? A gente parou aqui na letra M, né? Os itens anteriores, J, L, nós já fizemos. Então vamos agora continuar a partir da letra M. Só fazendo uma recapitulação aí de que essa questão que estamos resolvendo é a questão 2 dos exercícios 1.2, ou seja, o exercício da seção 1.2, e faz parte do capítulo 1, tá bom? Então são exercícios aí que, para essa questão 2, está pedindo para a gente fazer análise do sinal de finais de cada uma das expressões, tá bom? Então, olha só, temos aqui a multiplicação de três expressões, né? X menos 1 mais x e 2 menos 3x. Indo a mesma lógica do que fizemos já nos itens anteriores, nosso objetivo aqui é avaliar separadamente cada uma das expressões, né? Que a gente tem um produto aí de três expressões. Avaliaremos separadamente, depois a gente faz uma análise conjunta. Bem? Então, vamos aí para a primeira expressão. Primeira expressão, nós temos x menos 1. Né? Então, nosso primeiro questionamento seria quando que essa expressão será nula? Então, resolvendo a equação do primeiro grau, somando 1 em ambos os lados da nossa equação, nós temos que x vale 1. Portanto, esse carinha ele é o nosso ponto crítico, ou seja, o sinal dessa nossa expressão varia em torno de x igual a 1. Tá bom? E quando que essa expressão será positiva? Da mesma maneira, né? Basta aí você somar 1 em ambos os lados, vai ter que x maior que 1. E quando que essa expressão será negativa? Quando x for menor que 1. Beleza? Agora vamos ali para o termo 1 mais x. Né? 1 mais x. Quando que esse termo, essa expressão, será nula? Né? Subtrai 1 em ambos os lados da igualdade, a gente vai ter que quando x for menos 1. Então, essa nossa expressão varia em torno de x menos 1. Né? Ou seja, o valor acima disso, a gente vai ter um certo sinal para a nossa expressão, maior ou menor, e abaixo disso, maior ou menor também. Né? E quando que essa expressão será positiva? Vou escrever aqui quando que 1 mais x será positivo. Fazendo o mesmo processo anterior, subtraindo 1 em ambos os lados da igualdade, a gente vai ter que x maior que menos 1. Então, quando x for maior que menos 1, nosso 1 mais x será positivo. E quando que essa expressão será negativa? Quando acontecer o contrário do anterior, né? Quando nós tivermos que x menor que menos 1. Vou fazer aqui do lado agora para a expressão 2 menos 3x. Né? Separar aqui só para a gente não confundir. Então, para a expressão 2 menos 3x, quando que essa expressão será nula, né? Primeira questionamento aí, primeira coisa que a gente precisa encontrar. Bom, basta resolver essa equação no primeiro grau, né? Seguindo o mesmo conceito que já fizemos, o mesmo processo que a gente fez antes. Então, subtrai 2 em ambos os lados, a gente vai ter que menos 3x é igual a menos 2. Então, divide por menos 3 em ambos os lados da igualdade, a gente vai ter que x é igual a menos 2 sobre menos 3. Esses dois números negativos dividindo resulta em um número positivo, né? Então, na verdade, x vale 2 terços, né? Em outras palavras, menos com menos dá mais, tá? Então, por isso que o 2 terços aqui fica positivo, beleza? Quando que essa expressão será positiva? Vamos seguir o mesmo processo, tá? Subtrai 2 em ambos os lados, a gente vai ter menos 3x maior que menos 2. Vou dividir por menos 3 em ambos os lados. Então, aqui desse lado vai ficar x. Observa, estou dividindo por um número negativo. Eu faço isso, o meu sinal de desigualdade da minha equação, ele se inverte, tá bom? Já falamos sobre isso. Isso aí é devido às propriedades de multiplicação e a definição de desigualdade, né? Então, aqui estava maior, eu estou dividindo por menos 3, número negativo, esse sinal ele vai inverter. Então, teremos menos 2 sobre menos 3,
que você sabe que menos com menos dá um número, dá positivo, portanto, na verdade aqui, 2 terços, certo? Então, quando x for menor que 2 sobre 3, essa nossa expressão ela será positiva. Aqui é imediato, né? Para quando essa expressão será negativa, é quando isso aqui for o oposto, né? Quando x for maior que 2 terços. Mas, vamos fazer aqui o passo a passo para você ter certeza aí. Olha só. 2 menos 3x menor que zero. Subtrai 2 em ambos os lados. Menos 3x menor que menos 2. Divide aí por menos 3 em ambos os lados. A gente vai ter que x, inverte o sinal, né? Dividindo por um número negativo, maior que menos 2 sobre menos 3. Mas, mais uma vez, você sabe que aqui tem que ficar positivo, porque os dois sinais são negativos, né? Então, pode apagar aí. Na verdade, então, quando x for maior que 2 terços, a nossa expressão 2 menos 3x será negativa, tá? O que a gente faz agora? Bom, agora a gente faz análise gráfica, vamos dizer assim, né? Na quadro de sinais, a gente então chegar à conclusão de quando que o produto, né, dessas três expressões será nulo, será positivo ou será negativo. Então, vamos lá. Vou deixar anotado aqui. A primeira expressão é x menos 1. Então, aqui vai estar o x menos 1. Nós teremos essa reta, né, para indicar aí. Teremos aqui o nosso 1 mais x. Temos a nossa outra reta. E teremos o nosso 2, 2 menos 3x, né? 2 menos 3x. Vou duplicar essa retinha aqui. Eu vou duplicar a outra também. E lá embaixo nós teremos o nosso produto, né? Das três expressões. Então aqui a gente vai ter o x menos 1, 1 mais x, e o 2 menos 3x. Beleza. Então vamos começar aqui por x menos 1. O nosso ponto crítico, né? Quando x vale 1 para aquele caso ali. Então, eu vou colocar essa informação bem aqui. Para essa nossa expressão, quando x vale 1, nós temos que ela vai zerar. Não é isso? Quando x for maior do que 1, o que acontece? Nossa expressão é positiva. Então, quando x for maior que a nossa expressão é positiva, consequentemente, quando for menor do que 1, nossa expressão ela será negativa. Tá bom? Pode até olhar aqui, tá? Voltar lá, ó, quando for menor que 1, nossa expressão é negativa. Beleza. Então, para o próximo caso, né? Nosso ponto crítico aqui é o menos 1. Eu vou dizer que esse menos 1 está mais ou menos aqui, tá? Menos 1. Quando x for menos 1, essa nossa expressão zero, né? Então, tá lá, zero. Quando x for maior que menos 1, nossa expressão é positiva. Então, beleza. Vou colocar aqui, positivo, positivo, positivo. Quando for menor que menos 1, nossa expressão é negativa. Então, tá lá. Ok. Próxima expressão, 2 menos 3x. Nosso ponto crítico aí é o 2 sobre 3, né? Vamos lá. Se o x for 2 sobre 3, nossa expressão será nula. Então, 2 sobre 3 está entre o menos 1 e 1, né? Está mais próximo do 1 ali do que do menos 1, então, isso aí está mais ou menos aqui assim. Então, 2 sobre 3. Quando esse carinha vai ser zero, exatamente quando x for 2 terços. Então, tá lá. Se x for maior que 2 terços, o que acontece? X maior que 2 terços, nossa expressão é negativa. Então, à direita aqui do 2 sobre 3, nós temos negativo. E à esquerda, obviamente, nós teremos valores positivos, né? Mas só para confirmar, ó, quando x for menor que 2 terços, nossa expressão é positiva. Ou seja, quando estiver à esquerda do 2 terços, essa expressão é positiva. É isso que a gente conseguiu aqui, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, vou colocar em uma reta só essas informações para a gente finalizar aqui a nossa análise, tá? Então, como é um produto de três expressões, né, de equações de primeiro grau, não tem nenhum tipo de restrição, certo? Então, não precisamos nos preocupar em relação a isso. Basta apenas a gente fazer realmente a análise aqui dos sinais de quando a sua expressão é nula.
Bom, a expressão vai ser zero, esse produto, né? Ele vai ser zero quando se x for menos 1, se x for 2/3 ou se x for 1. Tá? Aí agora a gente faz o jogo de sinal de acordo com todos esses caras aqui em azul. Tá bom? Então, olha aqui a direita do 1. A direita do 1 a gente tem mais com mais, mais com mais com menos. Né? Mais com mais com menos dá menos. Em outras palavras, se você multiplicar dois números positivos e depois pegar o resultado e multiplicar por um número negativo, o resultado terá um número negativo. Tá? Beleza? Entre 2/3 e 1. Entre 2/3 e 1 nós temos menos com menos. Né? Então, isso vai resultar em um número positivo. Certo? Multiplicando um número negativo por um positivo por um negativo, resulta em um positivo. Entre menos 1 e 2/3 nós temos negativo, positivo, positivo. Então, aqui resulta também em um negativo. E à esquerda do menos 1 nós temos negativo, negativo e positivo. Resulta aí em um número positivo. Beleza? Então, tá aí completinho o nosso quadro, né, de sinais, a nossa apreciação gráfica. Agora a gente consegue dizer quando essa nossa expressão aqui, ela vai ser positiva, negativa, quando ela vai ser nula. Né? Vamos começar colocando quando essa expressão será nula. Então, ela vai ser nula quando x for menos 1. Nosso x for menos 1. Ou x for 2/3. Ou x for 1. Certo? Quando que essa nossa expressão ela será positiva, né? Vamos pensar aí no positivo. Olhando aqui a nossa apresentação gráfica, né? Se x estiver à esquerda, né? Se os números escolhidos estiverem à esquerda de menos 1, ou estiverem entre 2/3 e 1, nossa expressão será positiva. Então, o nosso x ele deve ser menor do que menos 1, ou o x ele deve estar entre 2/3 e 1. E para finalizar, quando essa nossa expressão será negativa? Essa nossa expressão, nosso item 3, quando essa nossa expressão será negativa. Observando lá o nosso quadro, né, mais uma vez, se estiver entre menos 1 e 2/3, ou se for maior que 1. Então, se x estiver entre menos 1 e 2/3, ou x for maior que 1, nossa expressão ela será positiva. Beleza? Então, basicamente é essa a resolução aí da nossa letra M, tá bom? O processo parece ser um pouco demorado, mas porque, né? Eu faço com calma, faço de forma detalhada. A partir do momento que você pega a manha, né, de fazer o probleminha, torna-se muito simples de fazer. Em uma reta mesmo, tá bom? Em uma reta mesmo você conseguiria resolver esse problema, tá? Mas aqui a gente faz um passo a passo para diminuir a chance de erro, né? E te mostrar como é que você faria para resolver um problema dessa maneira, bem? Então, vamos lá para a letra N agora. A letra N é o seguinte: nós temos a expressão x que multiplica x ao quadrado mais 3. Aqui nós temos o seguinte: observa essa nossa expressão aqui. Você concorda comigo que, independente do valor de x, né, do valor real do número x, essa expressão sempre, sempre, sempre vai dar um número positivo? Certo? Faz o teste. Se você colocar zero aqui, né? Se você colocar zero ali, você vai ter 0 mais 3, que dá 3. Se você colocar menos 1, você vai ter 1 mais 3, né? Menos 1 ao quadrado é 1, mais 3 dá 4. Se você colocar número positivo, mesma coisa. Então, em outras palavras, essa nossa expressão aqui, dependente do valor de x, ela sempre vai ser positiva, né? Então, ela não influencia o sinal dessa nossa expressão completa aqui, do x vezes zero, do x vezes x ao quadrado mais 3. Né? Então, de fato, quem é que vai influenciar no sinal dessa expressão será justamente esse carinha aqui. Tá bom? Então, esse cara aqui, se você for pensar em função, em gráfico, né, você vai ver que ele não tem raízes reais. Né? Então, a parábola ela não toca o eixo x. Né? Ou seja, ela vai estar sempre acima do eixo x. Em outras palavras, ela sempre vai ser positiva. Né? A gente sempre considera ali valores positivos.
Então, esse x ao quadrado mais 3 não tem influência no sinal da nossa expressão, portanto, a gente precisa analisar somente o x. Então, quando que essa nossa expressão, a gente pode fazer até direto, tá? Fazer aqui diretamente. Assim, ó. Quando que essa nossa expressão será zero? Ou melhor, né? Vamos deixar por escrito assim, ó. Essa nossa expressão, ela será positiva para qualquer valor, né, de x pertencente aos reais. Portanto, ela não vai influenciar no sinal da expressão total, né? Logo, basta aqui a gente analisar o x. Se x for igual a zero, implica que a nossa expressão ela vai ser nula. Se o nosso x for maior que zero, isso vai implicar que a nossa expressão ela vai ser positiva, maior que zero também. Que zero também. E se o nosso x for negativo, essa nossa expressão ela será menor que zero. Beleza? Então, de forma bem rápida, né, a gente consegue resolver, porque a gente não precisa fazer análise desse carinha aqui, né? Na verdade, precisamos, né? Concluir que ele não vai influenciar no sinal, né? Porque ele é positivo para qualquer valor real que você colocar ali. Em outras palavras, precisamos analisar só o x, e como a gente já fez isso várias vezes, essa seria a nossa conclusão, né? Então, o nosso item 1 seria esse, o item 2 esse, o item 3 esse, né? Quando que vai ser zero, nossa expressão, quando o x for zero. A expressão vai ser positiva quando o x for maior que zero, nossa expressão será negativa quando o x for menor que zero. Tudo bem? Beleza, então vamos lá. Só lembrando, quando tiver uma expressão dessa maneira, tente fazer essa análise, tá bom? Então aqui, se você tiver conhecimento de função, ajuda mais ainda, mas se você não tiver, raciocina um pouco, né, queima um fosfato aí, que eu tenho certeza que você vai conseguir chegar na solução do problema. Fechou? Então, beleza. Letra N resolvida. Agora a gente vai para a próxima letra. Bem? Então vamos lá. Letra O. Olha só. Letra O, nós temos a expressão 2x menos 1, que multiplica x ao quadrado mais 1. Observe o seguinte, essa nossa expressão aqui segue a mesma ideia da anterior. Observa que não existe nenhum valor, né, real que faça com que essa nossa expressão vá zerar, o que faça com que ela se torne negativa. Você consegue visualizar isso? Se eu for pensar em termos de função, isso aqui seria uma parábola também que está acima do eixo x, né? Então, ou seja, não tem raízes reais, só com o eixo x. Então, essa nossa segunda expressão ali, ela vai ser positiva para qualquer valor real, para qualquer número real. Em outras palavras, ela não influencia no sinal da expressão, né? Quem é que vai influenciar? Vai ser esse carinha aqui, né? Que é uma equação aí do primeiro grau. Então, a gente faz a análise em cima dele, tá? Então, a gente pode fazer direto, igual nós fizemos na anterior, para o item 1. Né? Quando que a nossa expressão aqui... tá, vamos fazer assim. 2x menos 1 vai ser zero. Quando que vocês... melhor, né? Vamos fazer um passo a passo. Vamos analisar o sinal dessa nossa expressão aqui. 2x mais 1, menos 1, perdão. 2x menos 1. Quando que essa nossa expressão vai ser nula? Então, soma 1 em ambos os lados, 2x igual a 1. Divide por 2 em ambos os lados, x é igual a 1 sobre 2. Esse carinha é o nosso ponto crítico. O sinal da nossa expressão varia aí ao redor de 1 sobre 2. Quando que essa nossa expressão será positiva? Então, soma 1 em ambos os lados, né? Então, maior que 1. Divide por 2 em ambos os lados, x maior que 1 sobre 2. E quando essa nossa expressão será negativa, faz a mesma coisa, soma 1 em ambos os lados, só toma cuidado com o sinal. Divide por 2 em ambos os lados, x menor que 1 sobre 2. Então, item 1. Quando que a nossa expressão completa ali, né? 2x menos 1, que multiplica x ao quadrado, mais 1. Quando que essa expressão será zero? Essa expressão será zero quando o x for meio. Né? Ou seja, só esse carinha aqui influencia. Quando que a nossa expressão vai ser positiva?
nossa expressão será positiva. A expressão será positiva quando o nosso x for maior que meio. E quando que, no item 3, a nossa expressão ela será negativa. Vamos trocar o sinal aqui. Nossa expressão será negativa justamente no ponto em que o x for menor que 1/2. Tudo bem, a análise aqui é até mais rápida, né? Porque, mais uma vez, a gente precisa fazer análise somente de uma expressão, somente daquela que realmente influencia no sinal da expressão completa. Beleza? Então, vamos lá. Analisando a letra O, iremos agora para a letra P. Letra P, o seguinte, a x mais b, para a gente analisar aí, né, o sinal de A, x mais b, em que A e B são reais dados, e o nosso Azinho é positivo. O nosso Azinho é positivo. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, observa que é uma expressão do primeiro grau, né? E aí tem esse pequeno detalhe que o nosso A é positivo. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos encontrar quem seria o ponto crítico, né? Quando que essa nossa expressão vai ser nula. Essa nossa expressão será nula. Subtrai b em ambos os lados, a gente vai ter ax igual a menos b. Divide por a em ambos os lados a igualdade. Então, x é igual a menos b sobre a. Então, nossa expressão será nula quando x for menos b sobre a. Bom? Ok. Agora eu quero saber o seguinte, o que acontece se nosso x for maior que aquele valor ali? Porque a gente sabe que esse cara é o nosso ponto crítico, então o sinal da nossa expressão varia ao redor daquele carinha ali, né? O que acontece se x for maior que menos b sobre a? O que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou multiplicar por a em ambos os lados da nossa igualdade, tá? Vamos lá, multiplicando por a em ambos os lados da igualdade, a gente tem ax maior que menos b. Somando b em ambos os lados, a gente vai ter que ax mais b é maior que zero. Então, olha só, quando que essa nossa expressão, né, olhando agora de trás para frente, quando que essa nossa expressão circulada aí vai ser positiva? Quando x for menor que menos b sobre a. Bom, então seria uma outra forma aí da gente enxergar esses sinais, tá? Beleza. E o que acontece se o x for menor que menos b sobre a? Ora, multiplica por a em ambos os lados, ax menor que menos b, soma b em ambos os lados, a gente vai ter ax mais b, do outro lado aqui somando, né, menos b mais b dá zero, então menor que zero. Portanto, nossa expressão ax mais b será negativa quando o nosso x for menor que menos b sobre a, tá bom? Então aqui a gente já conclui o nosso raciocínio, né? Só que a gente fez uma análise aí de trás para frente, é isso? Então, ó, se x for menos b sobre a, nossa expressão será nula. Se nosso x for maior que menos b sobre a, nossa expressão será positiva. E se o x for menor que menos b sobre a, nossa expressão será negativa. Bom, aqui você pode fazer a análise pensando em função também, né? Mas como nesses exercícios, né, a gente ainda não chegou na parte de função, então eu fiz apenas a análise algébrica aqui da situação. Fechou? Então, letra P resolvida. Vamos agora para a letra Q. Tá? Última letra aí do nosso exercício 2, nossa questão 2 dos exercícios da seção 1.2. Tá? A letra Q fala o seguinte, é a mesma ideia, tá? A x mais b, que é a menor que zero, e b são dois dados reais. Então, a situação aqui em específico é, o nosso azinho agora ele é negativo. Tá? Então, agora eu acredito que você deve entender o porquê que eu utilizei aquele processo anterior para resolver esse probleminha. Tá? Observa, vamos fazer a mesma coisa. Quando que essa nossa expressão será nula? Ora, essa nossa expressão será nula quando x fizer com que essa expressão dê zero, né? Então, subtrai 1 em ambos os lados da equação, a gente tem ax igual a menos b, divide por a ambos os lados da nossa equação. Então, x é menos b sobre a. Quando x for menos b sobre a, o nosso a negativo, esse carinha aqui vai ser zero. Fechou? Observe o seguinte, o que acontece se o nosso x for maior que menos b sobre a?
Eu vou fazer agora o seguinte, eu vou multiplicar a nossa inequação por A, tá? Igual nós fizemos anteriormente. Então, a gente vai ter aqui, ó, AX, não vou colocar o sinal de desigualdade, vou colocar que a gente está lá do outro lado, menos B, né? Se eu multiplicar isso aqui por A, o A que está aqui embaixo, ele simplifica, certo? E sobra somente o menos B. Agora tem um pequeno detalhe, olha só, o nosso A, nosso probleminha falou que ele é negativo, ele é menor que zero. E o que acontece quando a gente multiplica uma inequação por um número negativo? Nosso sinal ele se inverte, certo? Então, para esse nosso caso, a gente está multiplicando nossa inequação por um número negativo. Então, nosso sinal de desigualdade ele vai inverter. Na verdade, AX é menor que menos B. Tá bom? Somando agora B em ambos os lados, a gente vai ter que AX mais B menor que zero. Portanto, para valores maiores que menos b sobre a nossa expressão será negativa. Tá? Lembrando que essa expressão, o nosso azinho, ele é menor que zero, certo? E aí, e o que acontece se o nosso x for menor que menos b sobre a? Observa, eu vou multiplicar por a em ambos os lados, só que lembra, nosso a é negativo, portanto, o sinal de desigualdade irá se inverter, lá, maior que menos b. Soma b em ambos os lados, a gente vai ter que ax mais b maior que zero. Então, aqui a gente tem os nossos três itens, né, da análise de sinais aí. Vou só ajeitar aqui, beleza. E aí, ó, concluímos aqui o seguinte, para essa letra aqui, se o nosso x valer menos b sobre a nossa expressão é nula. Se o nosso x for maior que menos b sobre a nossa expressão é negativa. Por quê? Porque o nosso azinho é negativo. E se o nosso x for menor que menos b sobre a nossa expressão será positiva. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês aí, tá? A resolução dessa questão 2. Nas próximas aulas aí a gente continua com as demais questões, tá bom? Então é isso. Valeu e até a próxima.